Olá pessoal, espero que seja tudo bem com vocês. Hoje então a gente vai dar uma olhada no site oficial do Enem para mostrar alguns documentos para vocês que podem ser de muita valia para quem está se preparando aí para realizar a prova, que apesar de ser do ano de referência de 2020, ela só vai acontecer, pelo que a gente sabe, somente o ano que vem, né? E essa data, não sei se ela é definitiva, mas a princípio ela está planejada para acontecer em janeiro já. Então, de qualquer forma, o que eu pretendo fazer aqui é mostrar algumas informações bem importantes que você pode encontrar no próprio site do Enem, do INEP, que vão te ajudar a entender que tipo de prova é essa e como se preparar para essa prova, que realmente é bem diferente de outras que você já deve ter feito antes. Então, ao digitar aqui no Google Enem 2020, geralmente um dos primeiros resultados que aparece já é o site oficial, que é esse enem.inep.gov.br. Ao entrar nele, vamos ver o que vai aparecer aqui. Nós temos aqui um cronograma que mostra passo a passo, né, a publicação de editais, enfim, tudo que foi acontecendo mês a mês de preparação para a prova. E a gente tem aqui, se rolar até o final, ó, em 2021, janeiro de 2021, dia 17, aplicação, né, no primeiro dia, e o segundo dia de aplicação no dia 24 de janeiro, e no dia 31 aplicação do Enem Digital, que vai ser uma experiência nova aí que o INEP está tentando, enfim, vai realizar nesse dia, né? Vai ser um grupo pequeno de pessoas que vão fazer essa aplicação aqui, que vão participar do Enem de forma digital. A maior parte dos inscritos devem se preocupar então com essas datas, tá? Então sempre olhe aqui, já nessa parte inicial, o cronograma do site, para você ver se tem alguma novidade, algo do tipo assim. Mas a área do site que eu acho que é legal vocês consultarem e clicarem é nessa aqui, ó, prepare-se para as provas. Aqui tem um monte de coisa interessante. Então, vamos dar uma olhada. O meu está lá no final, deixa eu subir aqui. Ó, o INEP disponibiliza todas as provas e os gabaritos do Enem, dos Enems passados, no caso, né? E você encontra aqui também as matrizes de referência, que são coisas muito importantes. Então eu vou clicar aqui para abrir as provas, para a gente dar uma olhada. Também vou clicar aqui nessa matriz de referência, que eu quero que vocês vejam isso. E super importante essa cartilha aqui também, ó, de redação, tá? Então são três coisas que eu quero falar hoje com vocês aqui. Esses três documentos, seria muito interessante que você acessassem eles, tá? Vamos dar uma olhada primeiro na parte de provas, ó, provas e gabaritos. Então aqui nessa seção, você tem aqui por ano, tá vendo, ó, 2019, e você pode selecionar ali outros anos, mas vamos ficar aqui no 2019. Ou seja, você pode consultar as provas dos anos anteriores para ver como que foi, né? Você pode ver tanto a prova quanto o gabarito, é só ver aqui do lado. E lembrando que no dia 1 é quando é aplicada a prova de linguagem, seus códigos e tecnologias, e de ciências humanas e suas tecnologias. Enquanto que o dia 2 é quando é aplicada então a prova de ciências exatas, em matemática e ciências da natureza. Eu vou comentar aqui, né, da minha área, principalmente a parte de ciências humanas, mas também vou falar um pouco sobre a área de linguagens e a questão da redação, tá? Que eu acho que as ciências humanas trazem grande contribuição para quem vai pleitear a prova nesse sentido. Então aqui, ó, caderno 1, azul, né? As cores, no caso, é uma forma de você. Um padrão que eles utilizam para você ter várias provas diferentes, né? As questões são as mesmas, porém elas estão ordenadas de forma diferente. Então, cada cor dessa corresponde a um tipo de prova que tem uma sequência diferente de questões, mas as questões são as mesmas em todas as provas. Eu tenho aqui, posso clicar aqui em prova, vai abrir, então, no caso, a prova azul do ano passado. E posso clicar voltando ali, ó, em gabarito, e ele vai me dar também cada uma das questões dessa prova com as suas respectivas respostas corretas, né? Então só tem que tomar cuidado aqui, ó, para clicar no certo, né? Você tem que vir na linha aqui, ó, azul, segunda aplicação, tal, tal, para não acabar clicando no de baixo e abrindo outro gabarito que não é o da prova que você está vendo. Então o gabarito aqui a gente não vai ficar muito nisso, mas ele está disponível. Mas é super interessante que você pegue mais de uma, de preferência umas três, no mínimo, para quem pretende, né, fazer uma boa prova no Enem, que você abra os Enems anteriores e leia do início ao fim.
em casa, né? Se você, eu sei que no celular é bem mais complicado se tiver disponível um desktop ou enfim, um computador em casa, mas se não for possível que seja, nem que seja no celular mesmo, mas que você leia desde a primeira letra, da primeira palavra aqui do começo da prova até a última. Porque as pessoas têm uma mania, às vezes, de bater o olho e tentar encontrar as informações sem ler elas, né? Então aqui, ó, se você lê, você vai com calma entender o que é cada uma dessas informações que estão aqui, por que tem essa frase aqui, qual é a função dela, quais são as instruções, né? Então faça isso, já leia ela, já crie esse hábito de pegar o documento e ler ele inteiro. Eu não vou fazer isso aqui, porque não é o motivo desse vídeo, né? Eu só estou apresentando os documentos e vou comentar algumas questões, tá? Algumas, não questões da prova, eu vou fazer isso num outro vídeo, mas algumas questões relacionadas à prova, à estrutura da prova, melhor dizendo. Então aqui você tem todas as regras, tá, do que deve ser feito, como deve ser feito, com que tipo de caneta, etc. E daí já começam ali, ó, as questões, no caso aqui começa por linguagens, códigos e suas tecnologias. Só um detalhe, o que se entende aqui por linguagem? As pessoas às vezes confundem, né, linguagem, ou melhor, elas reduzem o conceito de linguagem puramente a linguística ou ao idioma. Então elas costumam achar que nessa parte da prova elas só vão encontrar questões relacionadas à língua portuguesa, né, ou língua estrangeira. E na verdade não. Na verdade, se pensar que linguagem é toda maneira, é todo código de expressão humana, então você pode ter questões aqui relacionadas a várias linguagens que não é apenas a linguagem oral. Você pode ter referências a músicas, a diversas formas artísticas, a pinturas, a quadros, a, por exemplo, gráficos, que também é uma forma de linguagem. Então, nesse caso, essa parte da prova não é uma avaliação apenas no que diz respeito a regras gramaticais, por exemplo, de língua portuguesa ou inglesa, algo do tipo assim. Na verdade, ele é muito mais abrangente. Inclusive, questões de arte você vai encontrar nessa parte da prova, tá? Então, eu sei que isso confunde muita gente. Então, aqui, ó, você vai por volta até da questão, mais ou menos. Eu estou rolando aqui porque eu quero chegar na página da redação. Acho que eu já passei. Aqui estamos. Ela está, nesse caso aqui, então, na página 20, tá? Ela fica bem no meio da prova. Então, aqui você vai ter as instruções, tá? Ó, a respeito do rascunho, tem uma folha específica para o rascunho na prova, a questão da... o que você não pode fazer, né? Que pode zerar. Então, tá tudo dito aqui, ó, quais são as coisas que você pode ou não fazer. Quais são as regras, né? Enfim, os textos motivadores, eu vou falar um pouquinho sobre isso mais para frente também, tá? Então aqui nós temos dois textos motivadores e a proposta. Então perceba, ó, essa página ela tem três seções super importantes. As instruções, ou seja, as coisas que você tem que seguir ao pé da letra para que você não acabe zerando a tua prova. As informações que você pode utilizar como matéria-prima para você fazer o teu texto e a proposta, o objetivo do texto que você tem que realizar. Lembrando que a proposta de redação, na grande maior parte das vezes, é de um texto dissertativo ou argumentativo. Então você vai dissertar sobre um assunto e vai propor argumentos sobre ele, tá? E por isso que eu disse que a filosofia, né, não somente a filosofia, mas as ciências humanas como um todo, elas podem dar muita munição para você fazer uma boa redação. A filosofia, por exemplo, ela trabalha muito a questão de argumentação. Você pode até ver aqui nesse canal, tem uma sessão ali inteira sobre regras de argumentação, regras lógicas de argumentação, mas eu recomendo que você veja pelo menos os dois vídeos que falam sobre falácias, porque são os tipos de argumentos que você não deveria utilizar em nenhum texto como esse. Então você tentar perceber se os argumentos que você usa são aqueles argumentos que eu listei lá, porque se forem, são argumentos ruins que você não deve utilizar. Então essa é uma dica interessante, tá? E depois aqui da parte de redação, daí a prova já entra na parte de ciências humanas. Eu vou gravar outros vídeos comentando especificamente as questões de ciências humanas e suas tecnologias. Mas para quem nunca abriu o Enem na vida, já entenda o seguinte. No Enem, as questões não estão separadas por disciplinas, por matérias. Você não vai encontrar lá uma seção só de biologia, outra de matemática e tudo mais. Elas estão separadas por áreas do conhecimento. Então, aqui em ciências humanas, você batendo o olho assim, claro que eu que tenho experiência, eu sei quais questões são especificamente de filosofia. Mas, para você que está fazendo pela primeira vez,
você vai encontrar misturadas questões de filosofia com história, com geografia, com ciência social e assim por diante, com sociologia e assim por diante. Então, isso é uma característica que às vezes pode dar um pouco de medo, mas que é muito interessante no Enem. O Enem ele tenta avaliar se você é uma pessoa capaz de interligar os conhecimentos que você desenvolveu ao longo do ensino médio. Por isso que ela não é uma prova que você vai apenas, enfim, aplicar coisas que você decorou ao longo do ensino médio. Ela exige, de fato, que você seja capaz de refletir criticamente sobre as informações e conhecimentos adquiridos, de maneira a interligar eles e resolver situações que estão colocadas aqui. Isso vai ficar um pouco mais claro no documento que a gente vai ver na sequência. Mas como eu disse, pega uma prova dessa e vá, olhe ela a primeira vez, né? Primeiramente, ó, abre ela, veja tudo que tem nela, veja onde é que fica a parte da folha de redação, a parte do rascunho e tal, e depois leia, tente responder uma prova inteira dessa, tá? E eu tinha aberto aqui um outro documento, que é esse aqui, ó. Cartilha de redação, né? A cartilha do participante do Enem com referência à redação. Então aqui é uma cartilha bem legal, porque ela vai dar várias dicas sobre a maneira como você deve escrever o teu texto. Eu só vou mostrar uma tabelinha aqui, ó, que ela é super importante, ó. Como que ela vai ser avaliada, a sua redação? Ela é avaliada a partir de 5 competências, ou seja, o teu texto ele tem que representar que você domina essas, digamos assim, essas capacidades, essas 5 capacidades. Então, quais são elas? Demonstrar domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa. O que isso quer dizer? Que você tem que ser uma pessoa capaz de escrever de maneira formal dentro daquilo que se entende, né, por língua portuguesa, ou seja, a norma padrão da língua portuguesa. Então você não vai utilizar expressões como gírias, por exemplo, né, ou uma linguagem mais coloquial no teu texto. Não tenta inventar moda, querer fazer ou mesmo querer criar uma forma diferente ou usar palavras que, como eu disse, sejam mais expressão coloquial, porque não é isso que está sendo exigido de você, tá? Então você tem que aplicar ali seus conhecimentos de língua, como eu disse, da norma culta. E se você tiver em dúvida a respeito de uma palavra, se não sabe como acentuar ela, se está em dúvida com relação a uma frase, se ela está conjugada corretamente ou não, o que você faz? No rascunho mesmo, você tenta pensar na forma mais simples de dizer aquilo. Muita gente acha que escrever de forma dentro da norma culta é escrever difícil. Na verdade, você tem que escrever de uma forma clara. Então procure palavras que sejam, como eu disse, da norma culta, mas que sejam simples de expressar uma ideia, ao invés de ficar colocando um monte de coisas que vai tornar a ideia confusa muitas vezes, tá? Competência 2, compreender a proposta de redação e aplicar conceitos de várias áreas de conhecimento para desenvolver o tema, dentro dos limites estruturais do texto dissertativo, argumentativo em prosa. O que isso quer dizer? Que a prova ela exige que você seja capaz de não apenas discutir sobre aquelas informações que estão nos textos motivadores, que são aqueles textos que a prova te dá para você se basear. Ela quer avaliar se você é capaz de analisar eles a partir de coisas que você já sabe, de outros conhecimentos que você já tenha. E o ideal aqui é você usar conceitos e não apenas citações. O que isso quer dizer? Eu vejo muito aluno se preparando para a prova e torcendo para que caia algo relacionado a uma frase que ele vai utilizar, assim, tipo uma frase, o homem é o lobo do próprio homem, Thomas Hobbes. Então muita gente fica torcendo para que ele possa colar ali uma frase pronta de um filósofo ou, enfim, algum cientista social, algo do tipo assim. Eu acho isso bem arriscado, eu não recomendo, porque vai que você lembra da frase de uma, sei lá, errada ou faltando alguma palavra importante. Então eu acho mais interessante quando você perceber que você pode aplicar ali o conhecimento sobre um autor, sobre um filósofo, por exemplo, e isso é muito bom, isso agrega bastante na tua redação, que você faça paráfrase ao invés de fazer uma citação direta. Ou seja, ao invés de você escrever, entre aspas, exatamente a frase ali que o filósofo disse, reescreva a ideia mostrando que a ideia é desse pensador. Então, ao invés de, sei lá, se coubesse ali no tema, né, dizer que, abre aspas, o homem é o lobo do próprio homem, você poderia escrever essa frase dizendo que, de acordo com o pensador Thomas Hobbes, podemos entender que o homem é visto de maneira violenta com relação à sua própria espécie. Ou, você pode escrever isso de várias formas diferentes, né? Mas qual que é a ideia da paráfrase? É você explicar a ideia do autor e não simplesmente copiar ela, tá?
Então isso é uma coisa importante, você conseguir aplicar conceitos dentro desse tipo de texto, dissertativo, argumentativo em prosa. Dissertativo, como eu falei, quando você está dissertando sobre algo, é porque você está falando sobre algo. Argumentativo significa que você não está dando uma mera opinião, você está dando argumentos a respeito daquele assunto que você está colocando. Isso faz toda a diferença. E em prosa significa que ele segue uma linguagem corrida que é diferente da poética, né? A linguagem em prosa é essa linguagem, por exemplo, de eu estar falando aqui, eu estou falando em forma de prosa, eu não estou falando de forma poética. Então, só você entender que a prosa é diferente da poesia para entender o que isso quer dizer. Competência 3. Selecionar, relacionar e organizar, interpretar informações, fatos, opiniões, argumentos em defesa de um ponto de vista. O que essa competência está querendo avaliar em você? Se você é capaz de, ao ler um texto, conseguir, por exemplo, perceber dentro dele quais são as opiniões do autor, quais são opiniões que o autor está utilizando de outras pessoas para reforçar o argumento dele, quais são os fatos que são apresentados e qual a diferença entre um fato e uma opinião. Então essa competência ela vai tentar, né, o teu avaliador da tua redação vai tentar perceber se você consegue no teu texto demonstrar que você também entende a diferença entre fato e opinião, entre, por exemplo, como que você faz uma leitura de um gráfico, né? Se você consegue entender um gráfico onde está ali, digamos assim, os indicativos de um determinado fenômeno, algo do tipo assim. Então essa competência está relacionada a isso, a maneira como você consegue interpretar informações dentro de um texto e como você consegue transmitir elas através do seu próprio texto. A competência 4, o que ela fala? Demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação. Essa aqui é uma parte interessante, porque como eu disse antes, a construção da argumentação ela não é apenas linguística, mas ela é também lógica. Então, de novo, confira os vídeos que eu tenho aqui sobre lógica, principalmente os de falácia, para você entender como que a nossa linguagem ela pode induzir as pessoas a concordarem com você dependendo do jogo de palavras que você faz, tá? Então, esse jogo de palavras é o que pode fazer com que você possa convencer uma pessoa acerca de alguma coisa. A competência 4, ela quer ver se você é capaz de fazer isso. Você consegue utilizar as palavras de uma maneira que você consiga convencer a pessoa acerca da sua opinião. E 5, elaborar proposta de intervenção para o problema abordado, respeitando os direitos humanos. Então, nos textos motivadores e na proposta da redação, ela vai ter uma situação onde ele vai pedir para você formular algum tipo de estratégia, algum tipo de ação que, enfim, alguém poderia fazer para resolver aquela situação, entende? Aquele problema. O que a maior parte das pessoas fazem na sua conclusão de texto, né? Como é que elas fazem isso no final do texto delas? É necessário o governo investir mais nisso, nisso, nisso. Pronto. Essa é a resposta padrão da boa parte das pessoas. Fuja disso. Isso é uma resposta de senso comum. É o que todo mundo pensa, tá? É a primeira resposta que vem na cabeça de todo mundo. Seja mais detalhado. Se no tema que caiu na tua prova, você percebe que realmente tem a ver com o investimento do governo, você tem que pensar assim, tá, mas como é que ele vai investir? Ele vai tirar de impostos? Ele vai fazer como? Quem exatamente? Como que vai ser esse investimento? Ele vai criar uma nova agência do governo para cuidar disso? Ou vai usar uma parte do governo que já existe? Você tem que pensar nisso, você tem que ser mais específico do que dizer uma frase genérica dessa de que é só o governo investir mais, né? Isso todo mundo fala, e o difícil é você explicar como que seria esse investimento, da onde que viria o dinheiro e para onde ele iria. Você é capaz de entender isso, ou seja, você tem que ser capaz de compreender noções básicas de política, poder, Estado, governo, economia. E tem uma série também que eu estou começando a fazer aqui no canal sobre filosofia política, dá uma olhada lá também que vai ter informações bem importantes. Então tudo isso vai te ajudar a elaborar a tua proposta. Então você vai propor uma espécie de solução para aquele problema, com esses cuidados que eu falei, e respeitando os direitos humanos. Então você não pode propor uma solução de forma absurda assim, é só matar todo mundo que está envolvido. Você não vai escrever isso na tua redação, né? Então leia o restante aqui, ó, para você entender nesse documento quais são as regras, né? Como é que é avaliada a redação e tudo mais, que vai ser bem importante isso aí. E por fim tem esse material aqui também, o vídeo está ficando bem longo, mas é importante, que é a matriz de referência do Enem, ou seja,
Aqui ele vai mostrar por área de conhecimento quais são os objetivos educacionais que estão sendo cobrados, ou seja, quais são os objetivos que você deveria ter alcançado para poder realizar essa prova de maneira satisfatória, tá? Então, só mencionando aqui, ó, esses eixos cognitivos, quer dizer que esses objetivos, eles dizem respeito a toda a prova, a todas as áreas de conhecimento, das exatas, as humanas, as ciências da natureza e assim por diante. Dominar linguagens, né? Aquilo que já tinha falado, ó, olha aqui como está escrito. Não apenas a norma culta da língua portuguesa, mas também saber fazer uso da linguagem matemática. Entenda que matemática também é uma linguagem artística, científica e as línguas espanhola e inglesa. Compreender fenômenos, né? O que é um fenômeno? Tudo que acontece na realidade, na natureza, é um fenômeno. Então, a gente entra na escola para quê? Para aprender a compreender esses fenômenos. As teorias científicas são modelos de explicação de fenômenos que existem na realidade. Então, um aluno que esteja terminando o ensino médio, ele tem que ser capaz de fazer isso aqui. O terceiro tópico, ó, enfrentar situações problema. Na verdade, um aluno faz isso desde lá das primeiras aulas de matemática, né? Quando você tinha os problemas de matemática, lembra? Fulano tinha 3 laranjas e perdeu uma, blá 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 blá. É uma situação que tem uma dificuldade que você tem que ser capaz de pensar estratégias de resolver ela. A escola serve para isso. A escola serve para treinar o aluno para enfrentar situações que ele vai tentar encontrar respostas, né? Soluções para elas. E isso é avaliado na prova também. Construir argumentação, já falei bastante sobre argumentação nesse vídeo aqui, dá uma olhada nos vídeos que eu mencionei que estão aqui também. E elaborar propostas, que eu já falei sobre isso também, tá, ó, recorrer aos conhecimentos desenvolvidos na escola para elaboração de propostas de intervenção solidária na realidade, respeitando os valores humanos e considerando a diversidade sociocultural. Isso que é bem importante, ó. Isso quer dizer que isso está tudo a ver com a redação. A tua solução que você vai dar para o problema colocado na redação, ele tem que ser solidário, ou seja, não é uma solução que serve só para algumas pessoas, ele tem que ser algo de impacto social, que respeite os valores humanos e considere a diversidade entre as culturas, religiões, etnias, gêneros, opções e comportamentos sexuais e assim por diante, tá? Então, nesse documento você tem a lista, como eu disse, completa daí, sobre esses objetivos que você deve ter alcançado ou capacidades que você seja dotado para poder realizar a prova. E só para ver aqui ó, na parte de ciências humanas, a gente tem aqui também, cada uma das competências ela é destrinchada aqui, tá? Mais mostrando ó, tópico por tópico o que você deve ser capaz de fazer para ter desenvolvido cada uma dessas competências. É bem interessante você pensar sobre o que significa cada uma dessas competências. E lá no final, nesse anexo, você tem o que a gente chamaria assim de a lista do que estudar para a prova, tá? E ó, tá bem no final lá. Infelizmente, na parte de ciências humanas, não é tão fácil assim você se preparar, porque, por exemplo, eu vou mostrar aqui para vocês. Ó. Chegamos. A gente não tem uma lista, por exemplo, de filósofos que você tem que estudar para conseguir fazer a prova. Você tem uma lista temática. Então, são temas, conteúdos que você deve ter visto ao longo do ensino médio e que você deve ser capaz de analisá-los, aí sim, de acordo com algumas teorias. Então, veja lá. Ó. Cultura material e imaterial. Isso aqui são 2 conceitos de sociologia. Conquista da América. Isso aqui, tema de história. História cultural dos povos africanos. Isso aqui é um tema que ele perpassa basicamente todas as ciências humanas. Né? História dos povos indígenas e formação sociocultural. Também. Movimentos culturais. Isso aqui tem a ver bastante com sociologia. Ó, formas de organização social, movimentos sociais, pensamento político e ação do Estado. Isso aqui é o tipo de tema que você viu em história, em geografia, em filosofia, em sociologia. Então veja bem, ó, cidadania e democracia na antiguidade. Aqui no canal eu falo sobre isso em um vídeo sobre filosofia política. Entender o que é o conceito de Estado, a diferença de Estado e governo. Também tem vídeo sobre isso aqui na parte de filosofia política. Democracia direta, indireta e representativa. Dá uma olhada nisso. Ó. Direitos do cidadão, a partir da Idade Moderna.
revoluções sociais e políticas na Europa moderna. Isso aqui é uma informação super importante, né? Digamos, são conteúdos super importantes para você entender o mundo de hoje. Quais foram as grandes revoluções, como as revoluções francesa, industrial, revolução científica, que ocorreram na Europa na modernidade? Formação territorial brasileira, vai ter a ver tanto com geografia como história também. Luta pela conquista da independência política nas colônias, bastante foco na história. Grupos sociais em conflito. Desenvolvimento do pensamento liberal na sociedade capitalista e os seus críticos no século XIX e XX, que é bem parte da filosofia política. Mais uma parte que é relacionada à história. Atuação, se esse tópico estava mais ligado à formação do pensamento, digamos assim, simplificando, tá? Os teóricos mais de direita, você tem aqui uma parte que foca mais nos teóricos de esquerda, atuação de grupos sociais, os grandes processos revolucionários do século XX, Revolução Bolchevique, Revolução Chinesa. Aqui vai ter a ver com os fenômenos ditos comunistas, né? Enfim, gente, vejam até o final para vocês entenderem, né? Tudo que pode cair na prova vai estar relacionado com esses conteúdos aqui, ok? O vídeo ficou bastante longo, mas eu acho que foram apresentados aí alguns documentos essenciais para você que está se preparando para o Enem que deve ocorrer futuramente. Vai ter mais vídeo agora na sequência falando sobre questões da prova mesmo, tá? Então, para todo mundo que vai tentar aí, uma boa sorte, um bom preparo até lá, né, que é mais importante do que sorte, e um grande abraço. Até a próxima.